Olá, meus irmãos e irmãs, vocês estão bem? Espero que todos estejam debaixo da paz e da proteção do nosso bom Deus. Bom, a nossa aula de hoje trata sobre a habitação do Espírito Santo em nossa vida. E o texto básico é esse daí de João 16, de 1 a 15. Depois você pode ler com calma esse texto. Mas eu quero ir para o conteúdo da aula aqui, iniciando dizendo que o pecador convertido, ele recebe o Espírito Santo como selo, como confirmação da sua salvação. Nesse texto de Atos, capítulo 15, versículo 8, nos traz esse ensinamento. Veja lá, acompanhe a leitura que eu irei fazer. Atos, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: Ora, o Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos conceder. Aqui são os apóstolos tratando a respeito da conversão dos gentios, e eles estão reconhecendo que assim como eles receberam o Espírito Santo na sua vida, agora também o Espírito Santo passa a converter e a habitar a vida dos eleitos de Deus que são dos gentios. Eles reconhecem isso também. Então, o Espírito Santo, ele sela a nossa salvação, ele confirma a sua salvação, ele dá essa segurança e essa certeza. É o Espírito Santo quem aplica na nossa vida a obra redentora de Jesus Cristo. Os méritos, o merecimento do sacrifício de Cristo é aplicada à nossa vida e nos torna, assim, filhos de Deus por adoção. Esse texto de Tito também é muito interessante. Eu vou pedir que você acompanhe com bastante atenção ao que ele diz. Olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, aplica à nossa vida a obra redentora de Cristo e nos torna, de agora em diante, desse momento, filhos adotivos de Deus. Todos os convertidos, então, eles passam a estar sob o poder de Deus, sob o cuidado de Deus até a volta de Jesus Cristo. E Deus faz isso por meio do Espírito Santo, né? O texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, declara que nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus até a volta de Jesus Cristo. E o poder de Deus se revela em nós pelo poder, pela pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Lembrando que o Espírito Santo é dom de Deus, né? Deus nos dá o Espírito Santo e com o Espírito Santo ele nos dá os dons também. Quando uma pessoa passa a saber que ele tem o Espírito Santo na sua vida? Quando é que você se dá conta ou se deu conta de que a presença do Espírito Santo estava na sua vida? Quando você creu. O pecador se dá conta de que o Espírito Santo habita em sua vida a partir do momento que ele passa a crer em Jesus Cristo. Até porque o dom da fé é dom de Deus, mas é aplicado em nós por obra do Espírito Santo. Esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, falando para aqueles que ouviram o Evangelho e se converteram, ele vai dizer o seguinte: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando o pecador passa a crer em Jesus Cristo, ele recebe o dom do Espírito Santo. Na verdade, a obra da conversão, que é quando o pecador passa a crer em Jesus Cristo, já é obra do Espírito Santo na vida do pecador. Né? Alguns sinais para sabermos se o Espírito Santo habita em nós, se temos o Espírito Santo. O primeiro sinal é o seu apego a Deus, às coisas de Deus, à palavra, ao culto, à oração, à fé, né? Pela fé
no Senhor. Então, esse é o primeiro sinal, o seu apego a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 1 Coríntios 12, versículo 3, fala sobre isso. Ele nos diz assim, 1 Coríntios 12, 3... Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Aqui a ideia é a seguinte, meus irmãos. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não vai dizer que Jesus é maldito, não vai falar mal de Jesus Cristo, não vai desconsiderar, desonrar a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, quem tem o Espírito Santo passa a reverenciar a Jesus, a reconhecer como seu Senhor e Salvador e a seguir os seus ensinamentos. Aquele que tem o Espírito Santo também passa a ter um desejo grandioso de obedecer a Deus. Ele também passa a ter uma mudança na sua vida, a sua conduta moral. Ele não vive mais de acordo com os pecados que ele praticava antes. Agora ele vive desenvolvendo uma vida de santidade na presença do Senhor. E isso está registrado lá em Romanos capítulo 8 e em João capítulo 3 também, que nos ensina a respeito disso. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto de João capítulo 3, versículos de 6 a 8, que diz assim: o próprio Jesus, o que é nascido de carne é carne, falando do incrédulo, e o que é nascido de espírito, do Espírito, aqui o Espírito Santo, é espírito, ou espiritual, né? Aquele que tem a natureza de Cristo agora. Não te admires de eu dizer isso, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui falando da ação do Espírito Santo, como o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Então, passa a obedecer a Deus e não mais a viver na prática do pecado como antes. O Espírito Santo também, ele nos dá o testemunho, né? Ele testemunha, testifica com o nosso Espírito Santo, ou seja, ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. É ele quem nos convence desta verdade. Romanos 8,16 é um outro texto também que eu quero ler para você neste momento. O versículo 16 do capítulo 8. O próprio Espírito, esse texto é muito interessante, você pode até marcar aí na sua Bíblia. Ele é muito interessante. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando o crente fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Essa certeza não é produto da sua mente, a criatividade da sua mente. Essa certeza é imprimida a ele pelo Espírito Santo. É ele quem dá essa certeza, porque ele testemunha com o seu próprio Espírito. O Espírito Santo também está em nós para nos fortalecer e para nos capacitar a viver a vida cristã, como Deus requer que nós assim a vivamos. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 19, o apóstolo Paulo fala sobre isto, sobre esse ensinamento. Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus. Então, a sua vida agora aqui como convertido é uma vida não mais escravizada ao pecado. É uma vida praticando as boas obras, ou seja, obedecendo a palavra de Deus e honrando o nome de Deus com o seu viver. Você agora tem essa capacidade de viver obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que é correto, porque o Espírito Santo lhe capacita. O Espírito Santo também, ele dá o conhecimento. Antes você lia a Bíblia e não entendia nada. Agora você lê e ele ilumina a sua mente e dispõe o seu coração para entender com a mente e obedecer com o seu coração, com o seu viver. Ele também nos faz apreciar a promessa do Senhor, a vida eterna e desejar que Jesus volte logo para que possamos desfrutar da sua presença, dessa morada celestial com o nosso Salvador. Ele nos dá o entendimento pleno do plano da salvação. Ele nos faz entender o plano da salvação revelado nas Escrituras Sagradas e crer nesse plano da salvação. E assim você e eu desejamos a volta de Jesus Cristo ou morar no novo céu e na nova terra. O Espírito Santo dirige a nossa vida
Mas aqui é uma coisa importante que eu quero que você entenda. A direção do Espírito Santo sempre vai conduzir o Filho de Deus a uma vida de santidade, como filhos de Deus que eles são agora, né? Deus libertou das trevas. Agora você vive na luz e vive para santificar o nome de Deus, tendo também uma vida santa, um viver santo na presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele próprio nos habilita a ter um viver que caracteriza que somos filhos de Deus. Gálatas 5,16 também e Efésios 1,4 também mostra isso. E você que tem o Espírito Santo habitando na sua vida, você também desenvolve cada vez mais esta vida de santidade, uma vida que glorifica o nome do Senhor. O Espírito Santo também dirige a nossa vida, a vida dos crentes, para cumprir os propósitos de Deus. Esse texto de Atos, capítulo 16, mostra que em determinada ocasião o apóstolo Paulo queria ir pregar o evangelho num determinado lugar. O Espírito Santo o impede. Ele quer ir para outro lugar. O Espírito Santo o impede. Até que finalmente ele entende que Deus quer que ele vá pregar o evangelho para outro grupo de pessoas, para outros povos ali. Então, o Espírito Santo, ele dirige a vida dos filhos de Deus para cumprir os propósitos também particulares de Deus na vida de cada servo seu. Eu, por exemplo, quando na minha adolescência, eu entendi já que o Espírito Santo estava me conduzindo não para ser um comerciante, um empresário, talvez o desejo do meu coração, mas me conduzindo para ser pastor e para vir para o seminário, me preparar. Então, o Espírito Santo dirige a minha vida e a sua vida de acordo também com o propósito de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo nos dirige tendo sempre como alvo as Escrituras Sagradas. Porque ele serve ao Pai e ao Filho revelado nas Escrituras. Então, o Espírito Santo, eu costumo dizer que ele é servo da palavra. Ele age, ele trabalha, mas obedecendo a palavra, em cumprimento da palavra do Senhor. Então, ele dirige a sua vida, ele dirige a vida do povo de Deus, mas conduzindo o povo de Deus em direção à palavra do Senhor, para que a vida do povo de Deus seja transformada à luz da palavra de Deus. João 14, 26, deixa eu ler para vocês esse texto aqui. João 14, 26, que diz assim: mas o Consolador, o próprio Jesus está dizendo isso, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui Jesus falando aos apóstolos, mas essa palavra também serve para nós. Ele diz para os apóstolos que o Espírito Santo ia fazer com que eles lembrassem de todo o ensinamento que ele tinha dado. E se nós considerarmos que a Bíblia ela traz todo o ensinamento de Deus, nós então entendemos que o Espírito Santo nos revela, nos faz compreender toda a Escritura para que possamos viver assim por ela. O conforto do Espírito Santo. Ele nos conforta. Ele nos conforta nos dirigindo a Jesus Cristo. Né? Ele nos ilumina para entender a sua palavra, para conhecer a Jesus Cristo. Ele nos conduz assim à presença de Jesus e nos faz com que vivamos na presença de Jesus. E assim nós somos confortados por pelo menos 4 verdades essenciais aqui. Primeira coisa, a primeira verdade que é fundamental e que traz muito consolo para mim e para você, eu tenho certeza, é você saber que os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados foram perdoados. 1 João capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso e Romanos 4, 7 e 8 também. Mas tem outros textos também que falam sobre isso. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que tem a sua vida agora guiada pelo Espírito Santo, porque entregou a sua vida para Jesus, ele tem agora a certeza de que os seus pecados não lhes condenam, não lhes condena mais, porque Jesus pagou o preço dos pecados. Então, o Espírito Santo nos conforta com esse ensinamento revelado na palavra de Deus. O Espírito Santo também nos aperfeiçoa em Cristo Jesus, através do seu trabalhar na nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 20, nos ensina sobre isso também. O versículo 20 diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo,
porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Aqui o ponto do apóstolo Paulo é o seguinte, ele está dizendo que se você foi convertido, se você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você foi libertado do mundo de trevas, você vive agora para Deus, você vive na luz, você não vive mais sujeitando às trevas. O Espírito Santo te capacitou, te liberta pela palavra e te capacitou e te capacita cada dia mais a viver obedecendo a palavra de Deus. E nisto você é aperfeiçoado. O aperfeiçoamento do crente consiste em ele ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, na obediência ao Pai, no viver que teve Jesus neste mundo, nos deixando exemplo para nós sermos iguais a Ele também. O Espírito Santo nos capacita a olhar para a nossa vitória, né? Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele já nos deu a salvação, nos garante essa salvação. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou, morreu por nós, Ele nos deu a vida eterna. E agora o Espírito Santo capacita você a crer nessa promessa, a crer nesse ensinamento. E quando você passa pelas dificuldades, pelas lutas deste mundo, você não se esquece dessa promessa. E isso consola e conforta você, porque embora você sofra neste mundo, você sabe que esse mundo é passageiro, que há uma vida eterna preparada para você. O Espírito Santo também nos capacita a nos alimentar da palavra de Deus. É o que nos ensina lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus diz para os discípulos, aliás, ele fala isso no seu momento de tentação, nem só de pão, ou não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o seu alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento. E o Espírito Santo nos capacita a sermos alimentados pela palavra de Deus, porque compreendemos, passamos a compreender, passamos a crer e passamos a nos satisfazer com a palavra do Senhor. Essas 4 verdades servem de consolo para a vida do crente. E de fato são mesmo. E aí eu concluo essa lição aqui, dizendo para os irmãos que, infelizmente, a doutrina do Espírito Santo hoje em dia tem sido muito deturpada. Porque ao invés de algumas pessoas ensinarem a doutrina bíblica e correta do Espírito Santo, que ele, mostrando que ele nos conduz à palavra de Deus, nos aperfeiçoa pela palavra de Deus, nos fortalece pela palavra de Deus, muitas pessoas estão ensinando e usando a doutrina do Espírito Santo para fins egoístas, para fins para satisfazer a sua própria cobiça. E isto não é o que a palavra de Deus ensina a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que foi enviado pelo Pai, pelo Filho, para aplicar no povo eleito de Deus a salvação conquistada por Jesus Cristo e guardar, guiar e aperfeiçoar esse povo que é chamado de filho de Deus, como eu e você que crê na palavra de Deus. Que Deus, por meio do Espírito Santo, esteja aplicando ao seu coração estes ensinamentos e que você seja fortalecido na sua fé e passe a desfrutar mais da doutrina do Espírito Santo para você, para a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar ainda por você neste momento. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo dom do Espírito Santo, pelo envio do Espírito Santo, ó Pai, para as nossas vidas. Eu louvo o teu santo nome, porque o Senhor não nos desampara. Nós somos assistidos pelo Senhor através do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor continue a tua boa obra em nossas vidas. Essa obra que foi iniciada na eternidade, a salvação do Senhor. O Senhor continue nos aperfeiçoando cada dia mais até o último dia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida irmã, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.